Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então para trazer a unidade 10, né? Na verdade, os exercícios resolvidos, comentados. E essa unidade ela fala sobre as funções polinomiais do primeiro grau, né, que representam um modelo ou uma modelagem linear, né? Elas normalmente formam para nós uma reta e muito fácil de se gerar essa modelagem, já que é necessário apenas dois pontos, né, conhecidos para que a gente possa traçar, determinar uma reta que passa entre eles. Tá? Ela é uma função muito utilizada, até mesmo para estimativas, tá? Em cálculos, como probabilidade estatística, reta de regressão, cálculo numérico. Ela é muito utilizada para fazer uma modelagem simples, tá? Para que a gente possa fazer uma estimativa de valores futuros, né? Ou mesmo dentro de um dado valor do conjunto. Tá? Claro, né, que dependendo da situação, o modelo não é o mais eficaz, mas serve para a gente fazer algumas estimativas. Tá? Bom, vamos falar então aqui da função do primeiro grau. Temos alguns exercícios, né, 3 exercícios comentados para a gente discutir. Então, uma chapa metálica ela sofre dilatação térmica. Tá? Então, a temperatura aumenta ou diminui, ela vai dilatar ou comprimir-se, né? Quando exposta a determinadas temperaturas. Estando a 26 graus Celsius, seu comprimento era de 52,8 centímetros e aos 110 graus Celsius passou para 52,96, ou seja, teve uma dilatação. Qual é a função, qual é a lei da função que associa a dilatação térmica dessa chapa, tá, em função da temperatura, sabendo que é linear, e realmente é linear, tá? Bom, pessoal, para isso, né, a gente vai precisar montar uma função linear, ou seja, a gente vai precisar usar y igual a m vezes x mais b, né? A gente precisa chegar nesta expressão, tá? O que nós temos conhecidos? Nós temos pontos conhecidos, né? O que nós temos? O nosso ponto 1, ele é um ponto que associa a temperatura de 56 graus Celsius, tá, a um comprimento da nossa chapa de 52,8 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui o nosso ponto, tá? Onde nós temos a temperatura e temos o comprimento, vou chamar de L. Tá? E temos um segundo ponto, ponto 2, que ele vai associar então a temperatura de 110 graus Celsius ao comprimento 52,96 centímetros, né? Então, temperatura, largura. Temperatura 1, largura 1. Temperatura 2, largura 2. Tá? Uma forma de a gente obter, tá, gente, essa expressão, primeiramente, é calcular o coeficiente, né, que é o m, coeficiente angular, que é o coeficiente que dita a inclinação dessa reta. Nota-se que a temperatura aumenta, o comprimento aumenta, então é crescente, né? Então, uma taxa positiva. Tá? Então, nós vamos ter aqui m, ele é dado normalmente por ΔY sobre ΔX. Né? Agora, nós estamos trabalhando com comprimento e tempo. Tá? Então, quem é o nosso ΔY? O Y representa a largura, né, o comprimento L dessa chapa, e o X a temperatura, né? Já que nosso comprimento da chapa ele sofre uma deformação, uma dilatação em função da temperatura. Tá? Não é a chapa que dilata e muda-se a temperatura, é a temperatura mudando se dilata-se a chapa. Tá? Então a gente tem essa relação. Então, nosso ΔY, a gente vai fazer largura 2 menos a largura 1. Então, a gente vai ter 52,96 menos 52,8 dividido pela variação de temperatura. Né? Então, ela chegou a 110 menos os 56. Tá? Nós teremos aqui, então, neste caso, 0,16 centímetros de dilatação da nossa chapa. Tá? Então,
entre essas duas temperaturas, ela dilatou 0,16, tá? E a nossa dilatação, nossa variação de temperatura, ela foi de 54. Tá? A temperatura variou 54 graus entre esses dois pontos. Tá? Então, o nosso coeficiente M, a gente pode deixar ele assim ou calcular ele em decimal. Tá? Se a gente calcular ele em decimal, teremos 0,16 dividido por 54, que vai dar um número um tanto quanto não tão amistoso assim. Tá? A gente vai dar um número com infinitas ali casas decimais, tá? Elevado vai ficar 0,002, vou colocar aqui, né? Ele seria 0,00296 e ele continua. Tá? Então eu tenho a opção ou trabalhar com ele em decimal mesmo, ou fracionário mesmo, tá? Ou trabalhar com ele na forma aproximada. Tá? Lembrando que se eu aproximar, eu vou estar trabalhando também com resultados aproximados. Certo? O que mais a gente precisa? Né? A gente vai precisar montar essa expressão. Tá? Para montar essa expressão, a gente vai usar a equação da reta. Né? A equação da reta ela fala y menos o y0, né? Vai ser igual a m vezes x menos x0. Né? O que é esse y0 e o x0? Tá, gente? É o nosso ponto inicial, né? Não é o ponto zero, né? É o ponto inicial. Ponto, no caso, o nosso ponto inicial é o ponto 1. Então, nós teremos aqui y menos 52,8, que vai ser igual a 0,003 vezes x menos 56. Tá? E a gente vai trabalhar com essa expressão. Então, nós teremos, neste caso, y é igual a 52,8 mais 0,003 vezes x menos 0,003 vezes os 56. Né? Então, vai ficar 0,168. Tá? Perdão, teremos y, então, igual a 0,008, ou 3x, igual, mais 52,8 menos os 0,168. Vai dar pra gente 52,632. Né? Então, é a função que associa a temperatura x, tá? X representa a temperatura, a y sendo o comprimento. O nosso m, tá, gente? Lembrando, né? Isso daqui é em centímetro e essa parte de baixo, 54, é graus Celsius, né? Ou seja, isso é uma taxa. Ele está dizendo que para cada grau Celsius, para cada 1 grau Celsius de temperatura, essa nossa chapa, ela dilata-se 0,00296, né? No caso, eu estava utilizando 0,003, tá? Então, ela dilata bem pouquinho para cada grau Celsius de temperatura, tá? Então, vamos para o próximo. Uma máquina industrial especial tem uma depreciação contábil linear. Né? Então, depreciação, o que é, pessoal? Ela tem um certo valor, conforme o tempo passa, ela vai perdendo o valor. Né? Então, aqui fala uma depreciação contábil linear, ou seja, ela decai numa reta. Reta, então, decrescente, sempre é proporcional. De tal forma que, tendo custado 2.325.000, tá? Ela custou esse valor, após 3 anos, seu valor passa a ser de R$1.767.000. Tá? Qual será o valor contábil dessa máquina após 8 anos? A gente vai também fazer o mesmo processo, achar a função, tá? Que faz essa depreciação do valor, tá? Falando qual é o valor da máquina, e após isso usá-la para calcular o valor para 8 anos. Tá? Então a gente vai estar modelando aqui
y igual a m vezes x mais b. Tá? Coeficiente linear, coeficiente angular e coeficiente linear. Tá? Quais são os pontos conhecidos? Tá, gente? Vamos colocar aqui ponto 1, né, ou ponto 0. Nós temos que no tempo zero, tá, ela custava 2, ou no ano zero, né, ela custava 2.325.000 reais. Tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, ponto 2, nós temos que após 3 anos, né, então 3, no terceiro ano, o seu valor é de 1.767.000 reais. Tá? Temos os nossos dois pontos. Precisamos da taxa, então M vai ser igual ao delta Y sobre o delta X. Então a nossa taxa vai ser dada por, note, ponto P2, ponto P1. A gente não vai fazer a diferença do maior para o menor, é sempre do segundo em relação ao primeiro, tá? Então nesse caso vai ser 1.767, né? 1.767.000 menos os 2.325.000. Pessoal, mas por que você não está tirando do maior para o menor? Porque é uma taxa negativa. Houve uma depreciação. Esse valor ele vai ser negativo. Né? Ela valia mais, passou a valer menos. Isso é uma desvalorização. Então ela perdeu dinheiro, né? Ela diminuiu. E esse valor então é negativo. Tá? Então 3 menos 0. Tá? Então nesse caso nós teremos aqui o valor de deixa eu digitei tudo errado, certo? Ponto. 583.000 reais negativos, ou seja, em 3 anos ela desvalorizou esse valor, né? Ela perdeu aí 583.000 reais de valor, dividido em 3, tá? Tem 3 anos. Então, por ano, a taxa M foi de menos 100, deixa eu melhorar aqui, foi de menos 194,33 aproximadamente, tá? No caso, reais por ano, tá? Opa, faltou aqui algumas casas, não é 193, não, é 193.333,33, no caso, reais por ano. Tá? O quanto que ela desvalorizou-se a cada ano. A gente precisa, então, determinar, novamente, a função, né? Então, a gente vai usar a equação da reta. Y menos y0 vai ser igual a m vezes x menos x0. Tá? Então, nós vamos ter y menos 2.325.000 vai ter que ser igual a 194.333,33 vezes x menos 0, né, que é o valor do tempo inicial. Tá? Então, nós teremos aqui y igual a 100 menos, aqui tem um negativo, né? Menos 194.333,33 vezes x mais 2.325.000 reais, né? Então essa função, né, y em função de x, dita o valor da máquina
ao longo do tempo. Então, x está representando o tempo. Note que ele quer para 8 anos. Então, nós vamos fazer y para quando o x é 8, né? Nós vamos ter, então, menos 194.333,33 vezes 8, mais os 2.325.000. Tá? Vamos fazer aqui rapidinho, vezes 194.333,33 negativo, vezes 8, vai dar 1.554.666 negativo. Vamos colocar aqui para ficar estruturado. Tá? Então, menos 1.554.666,64 centavos, mais os 2.325.000. Tá? Então, esse valor indica para a gente quanto que ela desvalorizou em 8 anos. Tá? Então, vamos fazer agora quanto ela passou a valer. Né? Quanto que ela passou a valer? Ela passou a valer o valor inicial menos o quanto ela desvalorizou nesses 8 anos. Tá? Ela passou a valer 770.333,36 reais. Tá? Então ela desvaloriza 1.554.667,67 reais em 8 anos e passa a valer então 770.333,36 reais. Tá? Vamos para o próximo. Um tanque com capacidade para 12.000 litros libera uma matéria-prima durante a produção a uma taxa descrita pelo gráfico. Tá? Então vamos olhar aqui rapidinho. Né? Nós temos que no tempo zero, ou no dia zero, né? Dia zero, nós temos aqui 12 de volume, sendo 12.000 litros. Tá? E ao longo dos dias, né, para 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20, 25, 30 dias, esse valor ele vai decaindo ao longo do tempo. Tá? Então ele vai decaindo, diminuindo a quantidade. Tá? E ele quer que a gente determine o volume do tanque após 200 dias. Isso aqui vai ser uma pergunta interessante, talvez no final, né? Dar uma discussão interessante. Bom, o que nós vamos precisar? Né? O volume vai estar representando por Y, né? E o dia está sendo representado por X. Tá? E ele traz aqui que no 30º dia o volume é de 11,55 mil litros. Ele traz o ponto. Tá? Então, quais são os pontos conhecidos? Primeiro ponto é o ponto no tempo zero, no dia zero, que você tem 12.000 litros de matéria-prima. O segundo ponto, ponto 2, nós temos vários. Eu poderia, por exemplo, pegar este pontinho aqui, ó, que é o 20 dias, você tem 11,70, tá? Mas ele me traz com certeza que para 30 é 11,55, tá? Então, no 30º dia, nós teremos aqui 11,55 litros. 11,55 mil litros. Tá? Vamos calcular M. Então, M vai ser a taxa. Então, a gente vai ter 11,55 menos 12. Tá? Então, no 30º dia ele encontra-se nesse, no dia 0, 12. É uma taxa negativa, ela está decaindo. Né? E 30 de menos 0. Então, nós teremos aqui menos 0,45, menos 0,45, dividido por 30, o que vai nos levar a uma taxa de 0,015 negativo. Né? O que ela quer dizer para a gente, essa taxa? Tá?
ela está dizendo, tá, que o volume do tanque ele diminui menos 0,0015 mil litros, né, em litros, mil, né, litros por dia. Tá? Então, a cada dia é essa quantidade que diminui, ou seja, basicamente 15 litros por dia. Tá? Se eu multiplicar isso por 1000, a gente teria aí 15 litros por dia. Tá? Muito bom. Agora a gente vai expressar, então, ou gerar a nossa função, usando a equação da reta, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Tá? Então teremos y menos 12, que é o nosso volume inicial, nesse caso, menos 0,0015 vezes x menos 0. Desenvolvendo, teremos aqui então y igual a menos 0,015 vezes x mais 12 litros, né, que era o volume inicial. Tá? Ele quer saber quanto vai ser no dia 200, né, ou após 200 dias. Então a gente vai calcular o valor do volume y para 200 dias. Então nós teremos menos 0,015 vezes 200 mais 12. Tá? Menos 0,015 vezes 200, vamos ter aqui 3. Né? Então, menos 3 mais 12. Tá? Que vai ser igual, então, a 9. Ou seja, o volume para 200 dias vai ser igual a 9.000 litros. Certo? 9.000 litros ou 9 metros cúbicos, tá? Também poderia ser usado essa relação, né? 9 metros cúbicos de material, tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude na compreensão das funções lineares, tá? Aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço, fui!